Dando continuidade a isso, vamos falar também de uma questão de manejo sustentável do solo e de técnicas de plantio. Essas maneiras, elas também são como tendências tecnológicas que foram implementadas ao longo dos anos e que, se bem aplicada e direcionada naquilo que nós vamos realizar, ela traz inúmeros benefícios à atividade desempenhada por cada um de nós. A primeira coisa que nós temos que entender é que, como nós estávamos falando nas aulas anteriores, sobre a questão de se eu não consigo compreender como pode ser manejado aquela atividade, eu vou estar causando nela algum tipo de situação, problema. Como a gente falou da utilização lá dos adubos orgânicos nas áreas, se a gente não tiver aquele pleno conhecimento daquelas situações que nós precisamos de responder. Então, nós temos aí, quando nós temos um manejo inadequado do solo, nós acabamos aumentando o processo de erosão, que é um processo de perca de solo, que vão ser acarreados aí pela água, dependendo do tipo de manejo que eu consigo fazer naquele solo. Eu vou reduzir a diversidade de vida, principalmente vida microbiológica, vida de insetos ou coisas que vivem, ou insetos ou pragas benéficas, né? Inimigos benéficos, que vivem ali no solo e, consequentemente, levaram a um processo de perda e tardar isso daí. Reduzir o índice de matéria orgânica e perder nutrientes no solo. Então isso acaba acontecendo. E reduzir a estabilidade de vida e depois financeira, porque eu posso, de uma certa maneira, fazer com que a vida útil daquela área que eu estou trabalhando, eu estou manejando com a atividade a qual eu estou inserido, ela possa então reduzir bastante e depois eu começar a perder dinheiro. Como que a gente pode citar um exemplo disso? Pastagem. Quando eu coloco uma superlotação de animais acima da capacidade que eu posso estar alimentando, além de destruir a diversidade que está ali, reduzir matéria orgânica, perder nutrientes, aumentar aqui o processo de degradação desse solo através de compactações e, consequentemente, com o solo descoberto por causa da vegetação que foi reduzida, eu levar isso a um processo erosivo, eu posso também estar tentando perder dinheiro devido a ter que remanejar tudo isso. Além de tudo, criar dependência por técnicos, empresas e insumos. Nós estamos falando de criar dependência de técnicos agrícolas. Se fosse isso, seria bom, né? Mas nós estamos falando de criar dependência de pessoas que vão, de uma certa maneira, levar tudo isso, toda a nossa atividade, a um processo de oneração. Quando nós fazemos já um processo de manejo adequado do solo, utilizando sistemas produtivos, sistemas aí que visam então o manejo e também a conservação, nós estamos reduzindo o processo erosivo, aumentando a diversidade de vida, plantas, animais, insetos benéficos, micro-organismos que estão presentes, aumentando também a matéria orgânica do solo e trazer para este sistema todos os benefícios que a matéria orgânica ela pode oferecer. Nós vamos ver um pouco deles depois, porque a gente fala muito de estruturação de solo, vamos falar um pouquinho sobre isso. Aumentar a disponibilidade de nutrientes, principalmente por questão de a matéria orgânica ser aí um processo ciclador de nutrientes. E aumenta a estabilidade, o tempo de vida útil daquele lugar, daquela atividade a qual eu estou desempenhando. E depois também a questão de aumento da estabilidade financeira com redução de custos, devido a eu poder explorar muito melhor essa área que eu tenho. E lógico, aumentar a sua independência. Dependência de insumos, dependência de controles, dependência de empresas, porque você pode, de uma certa maneira, dominar o assunto ali da sua área, da sua solo. E, consequentemente, nós temos aí o aumento de seres, aí, micro-organismos ou mesmo pequenos insetos, que contribuem aí para a melhoria da qualidade do solo, ou seja, a qualidade microbiana de vida, e esses vão poder aí, de uma certa forma, ajudar a disponibilizar nutrientes ao solo, ajudar a colocar em solubilidade alguns produtos, alguns nutrientes que não estavam solúveis no solo, eles não estavam dispostos para as plantas, mas estavam presentes ali no solo. Também, né, na formação da estruturação do solo com a presença de macro e microporos, onde a água e também o ar, o oxigênio tão necessário para as plantas, para as raízes poderem penetrar, vai facilitar este processo. Então nós temos aí inúmeros benefícios que são vindos do adequado do solo.
E um fator que nós discutimos aí foi sobre a matéria orgânica do solo. Quais seriam os benefícios que ela traria? Então temos como benefício responsável pela cor do solo, a coloração escura, a coloração que leva ao processo de decomposição, da formação de humus. Nós temos isso inteiramente ligado conosco, né? A maior parte da CTC é ocupada pela matéria orgânica, que é essa capacidade de troca catiônica, de reduzir, de fazer com que a estrutura do solo, aqueles nutrientes que não trazem muitos benefícios, como por exemplo alumínio, estruturas de ferro, muito comum nos nossos solos, conforme a gente vê nesse período de fertilidade do solo, sendo substituídos por outros que vão ser utilizados e trazer uma melhor fertilidade para o nosso solo. A agregação e estrutura do solo, nós vamos ver um pouquinho sobre isso daqui a pouco, vou mostrar uma imagem para vocês falando sobre isso. E a manutenção da biota e da vida, que nós vimos no slide anterior, né? Principalmente porque você tem um ambiente mais favorável para o desenvolvimento dessas espécies. Aqui nós temos uma série de figurinhas que vão demonstrar para nós alguns dos benefícios que ela traz. Aqui nós já falamos, ela apresenta alta capacidade de troca catiônica, né? A substituição por elementos mais desejados pelas plantas, além de liberar lentamente fósforo, nitrogênio, enxofre e água, que muitas vezes ficariam retidos nessas estruturas ou nas partículas de solo, passam a estar disponíveis para as plantas ou para a solução do solo. Melhora a nutrição das plantas em micronutrientes pela formação de quelatos. Os micronutrientes eles são exigidos em menor quantidade, mas são sim exigidos pelas plantas. Algumas até este micronutriente se torna como elemento necessário. A questão também de solubilizar nutrientes nos solos minerais, nutrientes que ainda não estavam na solução do solo, aptos a serem, de certa maneira, absorvidos pelas plantas, passam a ser devido à da matéria orgânica. Melhora a capacidade e o poder tampão do solo. O que é isso? Ajuda o solo a resistir à alterância de pH, nós vemos isso aí em infertilidade do solo, e reduz a toxicidade de pesticidas e outras substâncias pela sua capacidade, né, de uma certa forma, facilitar a destruição desses itens. Outra forma, melhora a estrutura do solo, nós vamos ver daqui a pouco, uma imagem mais concreta sobre isso, e aumenta a capacidade de retenção de água. Você tem uma quantidade muito maior de água retida aí. Não só pelos benefícios que ela traz, devido aí cobertura de solo, evitar impactos da chuva, da chuva direta sobre o solo e amortizar isso, mas também com armazenamento de água, porque como você tem uma estrutura de raízes ali funcionando, você tem então uma melhoria nessa qualidade. Outro fator, exerce efeitos promotores de crescimento, né, das plantas de maneira geral, então isso acaba auxiliando muito em tudo aquilo que a gente precisa de fazer. Favorece o controle biológico pela maior população microbiana e isso traz vários benefícios como a incidência de doenças, como a gente pode perceber na imagem, né? Os inimigos naturais, aquilo que nós chamamos de insetos benéficos ou pragas benéficas, ela acaba trazendo aí, ó, essa pragas benéficas foi um termo que eu acabei de inventar, porque não existe, é inimigos naturais. Favorece aí então o controle e faz um processo mais de equilíbrio, porque a gente sabe que de uma maneira ou de outra, todos os micro-organismos eles estão dispostos no solo, só que estão com populações reguladas. Só que com o manejo que nós damos, isso acaba se desregulando, então a gente vê, por exemplo, as doenças, nós vemos também as pragas se inserindo dentro do sistema produtivo por causa deste fator.